Mas você ama a palavra? Amém. Ama mesmo? Ama tanto ao ponto de trazê-la debaixo do seu braço? Então pega aí a Bíblia que está aí com você, mas pega com força mesmo, com vontade. Porque aqui nós somos Igreja United de Jacarepaguá, igreja da palavra, igreja de fé, igreja que declara a palavra que ouviu do Senhor. Amém? Então pega aí comigo a palavra e declara comigo. Levanta ela bem alto aí, com orgulho de conhecer o Senhor, porque se tem uma coisa que o Senhor nos permite ter orgulho é de conhecê-lo. Ah, pastor, não trouxe, tem gente com cara de envergonhado, não trouxe a Bíblia. Levanta teu celular aí, levanta teu tablet, levanta qualquer treco aí, só para não ficar com cara de envergonhado. Levanta e repete assim comigo: esta é a palavra de Deus. Infalível, imutável, eterna, inabalável. Cura para o meu corpo, renovação da minha mente, alimento do meu espírito. Diga bem forte: eu vou ouvir a palavra, eu vou praticar a palavra, eu vou declarar a palavra, e nunca mais, a minha vida será a mesma, e toda honra, glória e louvor serão para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Essa é a palavra que nós acreditamos. Inabalável, eterna, imutável, não precisa de ajuste, não precisa de atualização, não precisa de recontextualização. Essa é a mesma Bíblia de sempre e que será sempre assim. Aleluia. Não precisamos mudar no que é atemporal, não precisamos atualizar o que é atemporal. Algum sábio disse uma vez que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é a mesma, não precisa mudar. E é nela que nós acreditamos, é nela que nós nos firmamos, é nela que nós estamos consolidados, fundamentados. Ela é a rocha, é o Logos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus fiel. Queridos, eu não sei se vocês lembram, uma vez eu compartilhei com vocês uma história de um pastor no pior dia da sua vida. Eu não sei se você lembra disso. Vou lembrá-los. O pastor, certo dia, estava contando um testemunho em sua igreja, e contando que ele viveu o pior dia da sua vida. Em um dia de culto, onde ele estava cansado, mas estava com expectativa pelo que o Senhor iria fazer. E ele preparou o seu coração, ele preparou a sua mensagem, e ele foi para a igreja local e preparou o ambiente, preparou as cadeiras, e começou a orar, e começou a preparar o ambiente para que pessoas chegassem. E deu a hora do culto, 20 horas era o culto. Ninguém chegou. 20:10, ninguém chegou. Mas ele falou: eu vou começar. E começou a adorar a Deus, e começou a louvar ao Senhor, e começou a entregar aquilo que ele tinha para entregar ao Senhor. Então entrou uma pessoa. Ele seguiu o culto e entrou mais uma pessoa, e mais um casal que ficou lá atrás. E ele pregou, mas ele sentia como se a mensagem não estivesse entrando. Mas ele estava com tanta expectativa por aquele dia, por aquela mensagem, e por tudo que o Senhor tinha para fazer, mas ele sentiu como se ele tivesse entregue uma semente a um solo infrutífero. E ele disse no testemunho dele que aquele foi o pior dia da vida dele. E aí, enquanto ele contava, uma mão se levantou. Pastor, posso falar? Não pode. Pastor, eu estava nesse dia. E eu estava passando pela igreja, e eu estava indo comprar a corda, porque eu ia me enforcar.
mas algo muito forte no meu coração disse para eu entrar na igreja. Eu entrei, eu ouvi a sua mensagem, e naquele dia eu decidi viver para Cristo. E não muito tempo depois, uma outra mão se levantou. Um homem com uma mulher ao lado. Fala. Pastor, eu não estava nesse dia. Nós fomos um casal que entrou. E nós estávamos convictos de que aquela era a noite da nossa separação. Mas nós conversamos e combinamos. Vai ser uma última tentativa. Se foi lá que nós colocamos a aliança no nosso dedo, então vai ser lá que nós vamos entregar a aliança. Naquela noite, nós fomos, recebemos a palavra e fomos restaurados. Somos casados até hoje. Outro rapaz se levantou e falou, esse era o rapaz que tinha entrado mal vestido, sujo, fedendo. Ele levantou a mão e disse, pastor, aquele homem era eu. E naquele dia eu peguei a palavra para mim porque eu não tinha mais nenhuma outra alternativa, eu tinha perdido tudo. Minhas empresas faliram, eu estava endividado, minha esposa me deixou, meus filhos não queriam mais saber de mim. Mas naquele dia o Senhor pregou aquela palavra e eu peguei para mim. E hoje eu sou um dos empresários dessa cidade. Queridos, no dia em que tudo parece mais infrutífero, o Senhor pode operar poderosamente. E por que eu digo isso a você? Irmão, aqui, Igreja United é lugar de vulnerabilidade. Não tem lugar para super-homem aqui, para exaltação de homens e como se fosse um supra-sumo da espiritualidade. Não, estou em uma semana cansativa. Conferência, pré-conferência, convidados especialíssimos para receber. Uma viagem para fazer, aleluia. Para programar. Fazer é a parte gostosa, né? Mas programar é a parte desafiadora. Mas a convicção que eu tenho no meu coração é que nos momentos de maior fraqueza, o Senhor continua sendo forte. Ele aperfeiçoa o seu poder nos momentos de fraqueza. Eu posso estar cansado, mas eu sei que nessa noite a palavra liberada vai encontrar o seu coração e você sairá daqui com paz. Você encontrará satisfação na vontade de Deus. E a semente incorruptível da palavra brotará e vai fazer germinar 30, 60 e 100 por um. E quem pega, pega com fé. Levanta sua mão porque a palavra é para você. É para você. Aleluia. E eu quero falar com vocês a respeito do centro da vontade de Deus. Você é crente? Você é cristão? Você é evangélico? Diga, eu sou evangélico. Aleluia. Engraçado, né? Sempre agora vem comigo. Então, você quer estar no centro da vontade de Deus? Você não quer estar no centro da sua vontade. Você quer estar no centro da vontade de Deus porque você sabe. Enquanto cantávamos, o Senhor falava ainda mais forte no meu coração. Depois que eu coloquei os olhos nele, nada mais me satisfaz. E você sabe disso. Você pode ter chegado aqui cansado, frustrado, porque você já não encontra mais satisfação nas coisas que você faz. Talvez você já não encontra mais satisfação em viver, mas porque talvez você não esteja vivendo no centro
da vontade de Deus, porque existe grande satisfação em estar no centro da vontade de Deus. Eu poderia dizer até que não tem como você ter uma satisfação plena se não for no centro da vontade dele. Você pode encontrar satisfação temporária em qualquer outra coisa. Talvez você fazendo a sua vontade, estando no centro da sua vontade, você encontre alguma satisfação, mas ela será por pouco tempo, e você sabe disso. Você precisa encontrar o centro da vontade de Deus. Mas a mensagem dessa noite é a vontade de Deus em movimento. A vontade de Deus em movimento. Tem uma palavra simples para você, mas poderosa, porque não é a minha, é a dele. Então, se você pode, toma notas. Nós temos uma cultura na Igreja United de tomar notas. Nós anotamos aquilo que o Senhor nos diz. Então, se você pode, tome notas. A vontade de Deus, ela está em movimento. Sabe, pode parecer doido isso que eu vou falar para você. E eu peço até que você segure as pedras por um pouco de tempo. Não jogue ainda. Mas eu quero que você saiba. A vontade de Deus para você ontem não é a mesma vontade para você hoje. Ué, mas então Deus está mudando de vontade? Ele não é aquele que não há mudança, nem sombra de variação. Não, mas isso não quer dizer que ele está mudando de vontade. Quer dizer que existe uma vontade sobre todas elas. Só que para que cheguem no fim, é necessário um meio. Você entende isso? Abra comigo, se você pode, em Êxodo. No capítulo 13, você já chegou, diga Deus é bom. Se você ainda não chegou, diga Deus é bom também. Porque Deus é bom e o tempo todo. O texto está falando sobre a liberação do povo da escravidão no Egito. É exatamente a respeito da saída do povo. Inclusive está sendo descrito ali o Passach, a Páscoa, aquela primeira, não essa que nós vivemos agora, mas a primeira, a Páscoa. E está sendo entregue em todos os detalhes da Páscoa: faça isso, faça aquilo outro. E em todos os momentos está sendo lembrado ao povo: eu fiz isso. Eu estive com você. Eu libertei você. Faça isso para lembrar do que eu fiz. Amém? E agora eu quero que você leia comigo a partir do 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse um caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eu posso compreender, e eu sei que você também, que ali estava, passo após passo, sendo declarada a vontade de Deus para o povo. A vontade de Deus para o povo era libertar e levá-lo até uma terra prometida, mas havia um caminho a ser percorrido, e dentro desse caminho
a vontade do Senhor ainda estava lá. Porque o próprio Senhor estava caminhando e com uma nuvem, com uma coluna de fogo, deixando claro: sigam esse passo. Essa é a minha vontade. O Senhor dispersa a sua vontade durante o tempo, só que muitas vezes nós não conseguimos compreender bem, porque nós olhamos a vontade do fim, mas não olhamos assim tanto para a vontade do meio. Eu sei que Ele vai me levar até uma terra prometida, mas existe um caminho até lá. Sem esse caminho eu não chego lá. Sendo assim, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda, enquanto o propósito da sua vida não chegou, o seu processo é o seu propósito. O seu caminho é o seu propósito. Então você precisa se agarrar à vontade dele no hoje, mais até do que no amanhã. Porque se você não cumpre o que tem que ser cumprido, se você não dá o passo que precisa ser dado hoje, o amanhã será tardio. Você precisará dar mais voltas. E mais voltas enquanto você estiver olhando para o lugar fora do centro da vontade dele. Porque o povo aqui olhava para trás. Agora eu pergunto a você, será que você não tem olhado um pouquinho para trás demais? Eu quero que essa mensagem seja de liberdade para a sua vida. Amém. Seja de paz para você. Eu quero que essa mensagem seja poderosa e forte o suficiente para derrubar altares levantados no seu coração. Porque talvez você não permita que santo tal e entidade tal sejam ídolos no seu coração. Mas talvez você seja. Mas a partir dessa noite não será mais, porque você é a igreja gloriosa, triunfante, você é a igreja do Senhor, você é a noiva dele, e no coração da noiva não tem espaço para outro senão o noivo. Amém? Vamos alinhar isso nessa noite, porque eu quero que você entenda, o que o Senhor tem para o seu hoje não é a mesma coisa que Ele tinha para ontem. Não é a mesma coisa. Para e pensa. Talvez você está andando em insatisfação porque você ainda está tentando agradar o seu passado. Meu Deus. A sua vontade como filho de Deus deve ser agradar a Deus. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor. O seu eu do passado não é o seu Senhor. Você quer ver? Eu quero trazer paz para o seu coração, mãe. Mamãe, levanta a mão aí. Mamãe. Quem é mamãe ainda de pequenininho ainda? Eu quero trazer paz para você. O Senhor quer trazer paz para você. Você rendia a mesma coisa no seu trabalho antes do que agora? Hã? No seu ministério? Como é que é? Na sua vida com o seu marido? Hã? Isso traz frustração para o seu coração. Tristeza, até um peso, às vezes é difícil. Mas eu quero lembrar uma coisa para você. Lari, quem foi que deu o Olívio para você? Foi quem? Foi o Senhor. Carol, quem foi que te deu o Olívio? Foi Leleco não, né? Foi o Senhor. O Senhor foi pego de surpresa quanto ao que Ele demandaria? Não sabia? O Senhor falou, deu um neném e falou assim, ih rapaz, agora vai ter que ficar guardado. Não tinha pensado nessa parte. Vai ter que dedicar mais tempo. Eita, mais recursos. Ih rapaz, será que tem algum Deus que é xirê aí? Ah, sou eu. Deus não foi pego de surpresa. Ele mesmo que deu. E aí eu pergunto para você, se Ele já não sabia, se Ele já sabia o que demandava, então Ele quer realmente que você entregue a mesma coisa que você entregava ontem? Ele quer que você entregue o seu melhor para Ele, não o seu melhor do ontem. Aleluia.
Porque se nós só tentarmos encontrar satisfação quando nós agradamos a referência do ontem, então a referência do ontem é o nosso ídolo. Eu só encontro satisfação quando eu entrego a mesma coisa que eu entregava ontem. Não, o Senhor quer o seu coração. O Senhor quer o seu melhor, não o melhor. Talvez o seu melhor não seja o melhor, mas Ele quer o seu melhor. Ele quer a sua disposição em confiar nele. Ele quer a sua disposição em colocar a sua esperança nele. Ele quer que Ele seja colocado como o centro da sua vida. Você entende isso? Porque então você encontra satisfação. Nele você encontra satisfação. Existem processos na vida, existem situações em que nós precisamos viver. Nós precisamos viver. Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Talvez você já tenha pregado muito há anos atrás. Você já tenha pregado muito, você já esteve em muita evidência. Esteve diante de pessoas, mas hoje você não faz mais isso. E até mesmo quando você busca ainda fazer, o Senhor está falando com alguém, amém? Amém. Até mesmo quando você ainda busca fazer o que você fazia ontem, você ainda assim não encontra a mesma satisfação que você encontrava ontem. Porque já não é mais o centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus talvez esteja em outro lugar agora. E você precisa caminhar debaixo da nuvem. Você precisa caminhar debaixo da nuvem. Porque o Senhor sabe mais do que você. O Senhor, Ele está muito além, muito acima de você. E Ele tem o melhor para você. A verdade é que nós podemos até olhar um pouquinho melhor para nós e ver que nós não estamos tão no centro do mundo assim. Ele está. É a sua vontade, é cumprir a sua vontade que vai me trazer satisfação, não cumprir a minha. Você entende isso? E você precisa passar por esse caminho se você quer chegar ao destino. Só que quem falou que o fim é melhor do que o meio? Toda a vivência em Deus é uma grande realização. Amém. Toda a vivência em Deus. Esse é o motivo pelo qual Moisés disse: olha, eu não vou, Senhor, se o Senhor não for. E eu não quero que você seja a pessoa que se importa mais em cumprir aquilo que foi falado para você do que estar com o Senhor, estar no centro da vontade dEle. Porque às vezes parece que tem gente que quer tanto a salvação a ponto de até desconsiderar a Cristo. Eu quero o paraíso. Se Ele não estiver lá, só que o centro é Ele. E Ele continua no meio com você. Ele continua no meio com você. Ele não está lá no final esperando você, não. Ele continua no meio com você. E Ele está te aperfeiçoando. Está cuidando de você. Está te lapidando. Está te ensinando. Ele está com você. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. O centro da vontade de Deus, ela permanece em um nível, porque ontem, hoje e amanhã, um eterno agora para Ele. Ele consegue ver o todo, e Ele tem uma vontade para o todo. Só que para nós, ainda é vivido no nosso tempo. São as dispensações da vontade dEle para o nosso tempo. Não dá para encaixar toda a vontade dEle no nosso tempo, porque os nossos tempos são diferentes. Você está comigo? Amém. Glória a Deus. E eu quero te conduzir a esse lugar de rendição. Eu quero te conduzir a esse lugar de
Arrancar todos os ídolos que estavam no seu coração, inclusive se você se entristecia, querendo buscar uma referência no ontem. Eu quero que você arranque ela do seu coração e hoje decida por si entrar no centro da vontade de Deus para o seu hoje. Para o seu hoje. Eu sei de pessoas aqui que são chamadas ao ministério, aos ofícios. Viva o seu processo. Abrace o seu processo, não fuja dele. Amém? Amém. Não fuja dele. Aleluia. O que você está temendo? O que você está temendo? Esse é o momento em que eu enfatizo. Não se trata de você. Às vezes o nosso meio, o nosso processo é prejudicado porque nós nos achamos pouco demais. Só que, se achar pouco demais, eu diria até que está tudo bem. O que você não pode fazer é achar que ele é pouco demais. Porque ele é suficiente para fazer até um pouco demais ser mais do que suficiente. É ele operando através de você. Então o que você está temendo no processo? Tem gente que corre do processo justamente para correr do propósito. Que não seja você. Que não seja você. Não corra do processo, o propósito está ali te esperando. E quando você chegar, tem mais um processo para você. Porque o fim só será quando ele aparecer nas mãos para resgatar a sua vida. Esse será o fim. Esse será o fim de uma era. Mas até então, nós vivemos um processo, até mesmo quando você chegar lá. Eu tenho chamado. Eu tenho chamado e agora eu cheguei. Esse chamado continua sendo o meio, não o fim. O ofício que o Senhor te chamou é para servir. É meio servir. É uma unção para servir. Não é um fim. Amém? Amém. Cristo é um caminho. Um caminho para ser caminhado. Você precisa andar no caminho. Andar no caminho, andar com Cristo, andar com Jesus, andar com Ele no processo. É um caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andando nele dia após dia, passo após passo. Você então chega. Tem alguém aqui que está disposto a andar com Jesus? Então, fica de pé comigo. Fica de pé glorificando a Deus, exaltando a Deus. Eu quero que você não seja como o povo do deserto. Eu quero que você olhe para o seu hoje e não fique olhando para o seu passado. Olhando para o Egito, pensando no que você tinha lá. Esquece o que estava lá. O Senhor não tem compromisso nenhum com o seu passado. Lembra disso? Isso vai ser esperança para você. Lembra disso? O Senhor não tem compromisso nenhum com o seu passado, mas Ele fez questão de fazer um compromisso com o seu futuro. Com o seu passado Ele diz: já não vale mais. Apagado. Eu perdoo os seus pecados e me esqueço. Ele diz: todos aqueles que são nova criatura, então, todas as coisas velhas, eis que faz tudo novo. Ele tem um propósito para o seu presente e para o seu futuro. Mas você vai precisar abrir mão do seu passado. Você vai precisar abrir mão das antigas referências. Você não foi chamado a imaginar, referências te ajudam a imaginar. Você foi chamado a crer. Ah, não, eu já conheço uma referência, então eu acredito que é por esse caminho aqui. Não. Você não foi chamado a imaginar, você foi chamado a crer. Essas referências, no máximo, vão minimizar o que o Senhor pode fazer por você na sua vida. Você não quer fazer isso.
Pare de imaginar com as referências do passado. Passe a crer naquilo que Ele tem para você. Passe a crer naquilo que Ele deseja fazer aqui nessa terra. Seja um participante disso. Porque tudo o que Ele está fazendo, toda a vontade dEle é muito maior do que você. Decida então fazer parte de alguma coisa que é maior do que você. Decida hoje parar de olhar para o próprio umbigo, achando que é de mais ou achando que é de menos. E olhe para o que o Senhor tem para fazer. Seja participante disso. O Senhor quer usar você. Ele quer fluir através de você. Você só precisa dizer um sim para Ele. Você só precisa fazer uma aliança com Ele. Ele já liberou uma aliança. Ele já colocou uma aliança em seu dedo. Falta você colocar na sua. Porque quando você colocar na sua, aí o compromisso é sério. Aí o compromisso é sério e você vai encontrar favor. E você vai encontrar favor que você não encontra em nenhum network. Em nenhum meio social você vai encontrar um favor como esse. Verdade. O favor de Deus é aquele que, quando Ele libera uma palavra, todas as coisas criadas passam a se ajustar àquela palavra. Quando Ele libera uma palavra, todas as coisas precisam responder. Ele disse, haja e ouve. Aleluia. Ele disse, produza a terra. Então, as sementes... Responda à semente conforme a sua espécie. A terra é obrigada a produzir por conta de uma palavra. Por conta de uma palavra. Não existe favor maior do que esse. E eu sei que você precisa, para cumprir o que Ele te chamou a fazer, você precisa desse favor. E você vai encontrá-lo no centro da vontade de Deus. Ele tem um favor para ser liberado do seu processo. Ele tem um favor para ser liberado no seu meio. Não somente no seu fim. Então somente creia quanto, da mesma forma como você crê para o fim, creia para o meio. Ele está trabalhando. Nunca se viu ou ouviu falar de um Deus que trabalha em favor dos seus. Aleluia! Ele não é Deus como os outros deuses. Os outros deuses pedem o seu primogênito. Ele deu o seu primogênito. Não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Você pode glorificar a Ele. Um Deus tão grande tem uma vontade para a sua vida. A vontade dele, eu quero que você saiba sobre todas as outras. Se você talvez entrou aqui e você não pegou nada, pega isso. Ele tem uma vontade que é declarada em sua palavra. A vontade dele é que todos conheçam a verdade da palavra e encontrem a salvação. É vontade dele. Você não consegue estabelecer fé, colocar fé fora da vontade dele. Fé só pode ser aplicada na vontade de Deus. E eu quero... Talvez você perdeu alguma coisa aqui, mas pega isso. Bota fé nisso. O Senhor deseja salvar a sua vida. Ele não mediu esforços para isso, afinal de contas, nem mesmo esforço ele faz. Ele entregou o filho único. Ele não tinha dívida nenhuma. Ele não precisava pagar nada, mas ele podia pagar tudo. Você tinha que pagar tudo, mas não podia pagar nada. Ele resolveu fazer por amor a você. Ele deu seu filho único para morrer no seu lugar, para pagar pelos seus pecados, para que você, crendo com o seu coração, confesse com a sua boca que Jesus é Senhor. Então seja salvo. Eu quero pedir para você, feche seus olhos se você pode. Eu quero liberar para você essa vontade dele. Ele deseja salvar a sua vida. Talvez essa noite não seja um fim, mas seja um meio. Talvez essa noite não seja um fim, mas seja um meio para a sua vida. Oh, aleluia.
A palavra nos garante que se você crê com o seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é Senhor, então você é salvo. Para aqueles que creem nele e o recebem, é dado o direito de se tornar filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Todos aqueles que confessarem a ele diante dos homens, ele mesmo confessará diante do Pai. Você precisa ser confessado diante do Pai. Tudo que você precisa fazer, você não precisa imaginar como, você não precisa pensar o quão difícil será o processo, você só precisa crer. Amém. Aleluia. No momento em que você crer, será liberado um poder sobrenatural que se chama fé. Aleluia. 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 E eu quero convidar você que crê já com o seu coração, você sabe no íntimo do seu ser que você só pode encontrar satisfação nele e que ele é o Filho de Deus que veio em carne nessa terra, que ele morreu no seu lugar. Você sabe no íntimo do seu coração, porque enquanto a palavra é pregada, o Espírito Santo de Deus tem liberdade em nosso meio e ele vai convencendo do pecado, da justiça, do juízo, ele vai lembrando, ele vai ensinando. E ele já estava falando ao seu coração, e é por isso que ele queima. Então eu quero te convidar a deixar a sua boca falar o que o seu coração já está cheio. Se você deseja confessar a Jesus como Senhor da sua vida, pela primeira vez, só levanta uma das suas mãos, todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados, só levanta uma das suas mãos. Queremos orar por você, só levanta uma das suas mãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Nossa fé, aleluia. Aleluia. Talvez a noite seja para você se reconciliar com o Senhor. No meio do processo você se perdeu. E entrou em outros caminhos e acabou sem saber como voltar. Mas alguma coisa trouxe você até essa noite. Foi a vontade de Deus de salvar a sua vida, de ter um relacionamento com você. Então tão somente creia e o confesse e dedique a sua vida ao Senhor. Se você deseja se reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite, então só levanta uma das suas mãos. Deixa eu orar por você. Só levanta uma das suas mãos. E por último, eu quero fazer um convite a você que já é filho de Deus. Já tem exercido aquilo que o Senhor tem chamado você a fazer nesse tempo. Mas você sabe que para o que Ele tem chamado você à frente, você precisa de poder. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo foi liberado para nós. É para hoje. É para todos os que creem. Se você deseja ser batizado com o Espírito Santo nessa noite, só levanta uma das suas mãos. E para você que é filho, tem menos conversa fiada. Vem aqui agora. Sai do seu lugar e vem receber. Seja cheio do Espírito Santo agora. Comece a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo te concede que fale. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. E eu quero para todos esses convites te dar o tempo de um louvor. O tempo de uma música. Para que então você levante a sua mão e eu possa orar por você. O tempo de uma canção. Todos de olhos fechados. Adorem ao Senhor, adorem ao Senhor. Esmudece, o resto desaparece. Simplesmente a te achei. Passeando feliz ver algo de valor. Um beijo ao teu coração. Mas acho que uma canção eu te darei. Mas apenas uma canção. Não vai mais profundo busca, Senhor,
que os olhos vão ver, queres ver o coração. Estou voltando, estou voltando, a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus, para me perdoar, eu quero me levar, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. E que imensurável valor ninguém pode expressar do quanto a gente embora eu seja homem, tudo que tenho é teu, é o fogo meu. Acho que eu preciso. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção eu quero mais profunda busca, senão do que os olhos podem ver, é meu coração. Estou voltando, estou voltando, a essência da adoração, e a essência é tu, a essência é tu, para me perdoar, meu bem, a essência é tu. Estou voltando, a essência da adoração, e a essência é tu, a essência é tu, Jesus, a me perdoar, meu Deus, e a essência é tu, e a essência é tu, Jesus. Aleluia, aleluia, Se você ainda não fez a sua decisão, esse é o momento. Levanta a sua mão, alguém vai orar por você. Levanta a sua mão, não sai daqui sem reconhecer que Jesus é Senhor da sua vida. Haverá um momento em que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Faça agora, confesse agora, se dobre agora. Mas confesse. Nós já temos uma nova irmã em Cristo aqui. Só falta você.